Você já parou para pensar que grande parte dos nossos problemas surge por causa de conversas mal interpretadas e da forma de se comunicar? Isso vale tanto para as relações pessoais quanto profissionais. Quem vai nos ensinar a se sair melhor nos diálogos e evitar esse tipo de saia justa é a especialista em programação neurolinguística, Shana Vasco. Boa noite, Shana. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Shana, qual é o problema? Por que somos tão mal interpretados? Então, essa é uma ótima pergunta. E é muito interessante porque nós somos mal interpretados, na maior parte dos casos, por dois motivos. O primeiro deles é porque, às vezes, nós não falamos o óbvio. Você me fala alguma coisa, às vezes uma coisa muito simples. Por exemplo, Shane, por favor, pegue aquilo que está dentro da bolsa. E aí eu posso interpretar que aquela bolsa é a sua e vou lá e pego na sua bolsa. Quando, na verdade, você queria que eu pegasse na minha bolsa. Só que por que você não falou isso para mim? Porque é óbvio. Então, esse é o primeiro motivo por sermos mal interpretados. Esquecermos de falarmos o óbvio. Ou seja, aquela história de que um pingo é letra, nem sempre. Ah, é verdade. Isso é ótimo, porque às vezes as pessoas falam assim, para bom entendedor, um pingo é letra. Em programação neurolinguística, e para quem quer falar de forma assertiva, para bom entendedor, um pingo é um pingo. Um pingo pode ser um ponto final, uma exclamação, uma interrogação e, inclusive, um pingo de um i. Agora, um outro ponto, continuando essa resposta, é o segundo motivo que faz com que nós sejamos mal interpretados. É que, às vezes, nós não checamos o que o outro entendeu. Como, por exemplo, eu, às vezes, na minha atividade de liderança, posso pedir para o meu colaborador fazer uma tarefa. Quando ele vem me entregar o resultado, ele me entrega algo completamente diferente. E eu fico com raiva, é claro, né? Puxa vida, eu falei para ele fazer isso, ele fez outra coisa da forma que ele imaginava. Exatamente, ele fez da forma que ele imaginava. Porque quando eu fiz a delegação, eu pedi para ele fazer a atividade, eu esqueci de perguntar o que ele entendeu. E isso acontece muitas vezes, ao longo do dia mesmo. Nós somos mal interpretados com as palavras e também com a postura, né? Muitas vezes, num primeiro encontro, por exemplo, a pessoa acha, ela parece autoritária, ela parece metida, e não é bem assim. Claro, com certeza. Isso acontece muito porque a comunicação, ela não é só oralidade. A comunicação é um conjunto de fatores que passa também pela oralidade, mas ela inclui a forma que eu me visto, a forma que eu me comporto, as palavras que eu escolho, enfim, inclusive o carro que eu tenho, a casa que eu moro, tudo isso vai comunicar algo para as pessoas a meu respeito. E nesse caso, é muito bom frisar que às vezes uma pessoa é taxada como arrogante, muitas vezes simplesmente porque ela fala com o rosto um pouco mais elevado, ou então ela se veste de uma forma inadequada para aquele contexto social na qual ela está inserida, ou até mesmo ela fala com um palavreado, ela escolhe as palavras que são mais sofisticadas do que aquele contexto. Então é muito bom, muito importante a gente observar todo o contexto e não só a oralidade. Num primeiro encontro, seja ele profissional, numa entrevista, no começo, no novo emprego, ou no primeiro encontro numa forma afetiva, conhecendo a família do namorado, a família do noivo, os amigos, como agir? Perfeito, essa é uma questão muito recorrente. O que acontece? Nós queremos naturalmente causar uma boa primeira impressão, não é verdade? E às vezes no contexto familiar ou profissional, a gente se pega tentando causar uma boa impressão. Quando, na verdade, dá muito menos trabalho a gente simplesmente ser nós mesmos. Difícil? É, muito, não é fácil, mas é possível. Mas olha só, ao invés de a gente se concentrar nossa energia e atenção na sensação de causar uma primeira intenção, que tal mudar o foco para entrar em conexão com o outro? E nisso, tem em programação neurolinguística, a gente tem uma técnica chamada espelhamento ou rapport. Que ela é muito simples, eu vou simplesmente, de uma forma com uma intenção muito genuína, me interessar pelo diálogo do outro, prestando atenção no que a pessoa está falando, de que forma que ela está falando, como ela está se comportando e fazendo da mesma forma. Porque dessa forma, inconscientemente, o outro vai causar aquela famosa primeira boa impressão. E nós sabemos fazer isso, fazemos isso ao tempo todo. Toda vez que eu conheço alguém, estou paquerando, um casal de namorados ou um casal que está paquerando, eles estão nessa sintonia. Você vai, não sei se você já teve a oportunidade de observar num bar um casal paquerando. Normalmente, o rapaz está na mesma posição física que a moça, aí toca no cabelo de forma delicada. Isso é a sensação de espelhamento.
E eu vou até agora, a partir disso, eu até pensei que eu vou postar no meu site um vídeo explicando como fazer rapport, de uma forma muito simples. E qual é o seu site? É www.xanacomchvasco.com. Tá ótimo, Xana, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite para você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito boa noite a todos. Daqui a pouco, os gols da Série B e como Atlético e Cruzeiro estão se preparando para os confrontos de amanhã no Brasileirão.